Eu quero mais uma vez dar a paz do Senhor a todos os irmãos e agradecer a todos os ouvintes de ter curtido os meus vídeos, os estudos da Palavra de Deus. Às vezes é criticado, às vezes é elogiado, às vezes é aborrecido, mas é assim mesmo. Jesus também foi criticado, aborrecido, caluniado. Disseram que ele tinha até espírito de Bezebu, espírito do diabo. Com o lenho seco fizeram o que fizeram, quanto mais com o verde. Somos apenas mensageiro da palavra de Deus, para falar a verdade para o mundo. Foi Jesus quem mandou. Hoje nós vamos narrar um estudo que muito conhece, muito é conhecido de muito, mas é pouco comentado. É a história do cego Batimeu, à beira do caminho. A expressão antigo, todos que crê em Cristo e confessa como cego Batimeu, Cristo, filho de Davi, constitui-se uma pedra do templo erguindo em louvor a Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. É uma história muito falada e pouco comentada. A história do cego Batimeu. Depois foram para Jericó, Jesus e os seus discípulos, e saindo ele de Jericó, veja a expressão, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, você já analisou nessa expressão? De Jericó com os seus discípulos. E em uma grande multidão, Batimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E a dizer, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muito os repreendia para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que quer que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Marcos 10 e 46 a 52. O clamor do cego, a repreensão da multidão. Jesus te chama. A fé que salva. O clamor de Batimeu, o evangelista Marcos, narra um milagre operado por Jesus quando deixava a cidade de Jericó, a cura do cego Batimeu.
Jesus estava deixando a cidade de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e em uma grande multidão seguia pelo caminho, e que Jesus passou, havia um cego por nome Batimeu, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho mendigando. Quando Batimeu ouviu que era Jesus de Nazaré que passava, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A narrativa deste milagre decorre do fato de Batimeu ter ouvido que era Jesus de Nazaré que passava. Há 2 pontos dignos de análise nesta narrativa. Você já parou para analisar esta narrativa? A Bíblia se discerne espiritualmente, ela não é materialmente. Muito está trazendo como material, mas a Bíblia é espiritual. O cego ouviu que era Jesus de Nazaré, que passava. E o cego clamou por Jesus, filho de Davi. Primeiro, o cego ouviu que era Jesus de Nazaré que passava. Segundo, o cego clamou por Jesus, filho de Davi. Você já analisou? Já parou? Já pensou? Você cheio dos seus costumes, você não vai entender a palavra de Deus. Por que o cego clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim? Por quê? Em vez de clamar Jesus de Nazaré, tem de misericórdia de mim, o texto deixa explícito que Batimeu ouviu que Jesus de Nazaré passava. Há algo significativo no fato dele ter clamado filho de Davi e não Jesus de Nazaré. Analisemos se Batimeu fizesse referência à pessoa de Cristo como Jesus de Nazaré. Estaria admitindo, com base no que era divulgado pelo povo, que Jesus era filho de José, aquele que residia em Nazaré, uma cidade da Galiléia. Lucas capítulo 1, versículo 26. Ao admitir que Cristo era Jesus de Nazaré, Batimeu estaria somente vinculando a pessoa de Cristo ao carpinteiro José, marido de Maria, ou que Cristo era um profeta. A Bíblia nos aponta que a concepção do povo era: Jesus é o filho do carpinteiro José. Segundo, Jesus é um profeta. O povo dizia. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um, João Batista, outro, Elias, outro, Jeremias, ou um dos profetas. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 14. E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo o pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, de ele desce do céu? João 6,42, mas afirma que Jesus é o filho de Davi, é admitir que as escrituras cumpram-se especialmente na pessoa de Jesus. Quando o cego Batimeu clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, no mesmo brado estava rogando e admitindo que Jesus era o filho de Deus.
que havia de vir ao mundo conforme o previsto nas Escrituras. Na declaração daquele homem cego, havia inúmera explicação. Se o homem de Nazaré era filho de Davi, era o filho de Deus. E tinha direito a se assentar no trono de Davi. Seu pai admitiu que Cristo era filho de Davi, era o mesmo que confessar que Cristo era o Messias. Prometido nas Escrituras pelo profeta, nascido da descendência de Davi, segundo a carne e filho de Deus, pois o seu próprio pai, na carne, em espírito, o chamou de Senhor, dizendo: disse ao Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 110, versículo 1, Mateus 22 e 43. A repreensão da multidão. Diante do clamor do cego Bartimeu, muito o repreendia para que se calasse. Observe e análise. Os fariseus e os escribas e os condutores cegos não gostam, não. Os que repreenderam o cego estavam incomodados com o barulho que o cego estava fazendo e estava incomodado com a declaração do filho de Timeu. Muita gente tem procurado acalar a boca, mas glorifica o nome do Senhor. Glorifica e rende-lhe glória, que ele é digno de glória e ele é digno de louvor. A igreja de Jesus é espiritual. Para resolver este impasse, temos que nos socorrer de outra passagem da Bíblia. Certa feita, Jesus foi ao templo e expulsou todos os que vendia e comprava no templo. E após motivar que havia feito citado as Escrituras, Mateus 21 e 13, curou muitos cegos conchos que foram ter com ele, Mateus 21 e 14. Quando os principais dos sacerdotes viram as maravilhas que Cristo estava realizando e as criancinhas que clamavam dizendo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e questionaram a Jesus, dizendo: ouve os que este dizem, Mateus 21 e 16. Os que Jesus respondeu citando as Escrituras: se nunca leste pelas bocas dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor, Mateus 21 e 16. Jesus não falava bobagem. Jesus não dava palha ao povo. Jesus não distorcia as Escrituras. Ele foi um homem sábio dos mais sábios. Procura discernir espiritualmente a palavra de Deus. Não é o teólogo que entende, não é uma pessoa que é formado, mas é o Espírito de Deus que dá a revelação da palavra. Fica claro no texto de Mateus 21 que a indignação dos principais dos sacerdotes e dos escribas repousava no fato de as criancinhas declararem abertamente ser Jesus, o filho de Davi, como as criancinhas não eram passíveis de repreender frente aos que declaravam, os religiosos judeus voltaram-se contra Cristo, exigindo a posição. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Existe um paralelo entre a narrativa das criancinhas que clamava Hosana ao filho de Davi e os que clamou Bartimeu. E o clamor de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Você sabe da tua necessidade. Você é quem conhece os seus problemas. Clame ao Senhor. Não importa quem lhe repreenda. Aonde há o Espírito de Deus, aí há
Alegria. Aonde o Espírito de Deus opera, a alegria transborda. Mas aonde há carnalidade, aonde há depravação, aonde há roubalheira, o Espírito de Deus não está. A repreensão que fizeram contra o cego também era a função do que ele declarava, e não por algum incômodo de virtude de Bartimeu estava gritando, ou seja, para muito, dentre a multidão que seguia para Jerusalém. O escândalo não era o grito de Bartimeu. Escândalo não é da glória. O escândalo não é aleluia. O escândalo é o pecado. É a distância contra Jesus. É você deixar a palavra de Deus e seguir outro caminho. Aí é escândalo. Mas glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome de Jesus na tua vida. Saiba que foi Ele que operou milagre na tua vida. Tu era cego. Espiritualmente falando, tu não tinha entendimento, tu não conhecia a palavra, mas hoje Jesus abriu os teus entendimentos para tu conhecer e pregar a palavra de Deus. Grita em alta voz. Se essas pedras se calar, até as pedras, se esse povo se calar, até as pedras clamarão. A palavra de Deus tem que ser pregada, genuinamente pura. Se perturbe todos os moradores da terra, mas o dia do Senhor vem. Para os que estavam ouvindo os ensinos de Jesus, todo esse escândalo era ofensa. O cego clamando era uma ofensa, era um escândalo para a sociedade. Muitas igrejas hoje estão na sociedade. Estão mandando o povo se calar. Não pode dar glória, não pode dar aleluia, mas o Espírito de Deus, aleluia, impulsiona e glória e aleluia é no meio do povo de Deus. É patente nas escrituras, os escribas e fariseus deixavam transparecer grande indignação e reprimenda diante de qualquer possibilidade de se admitir que Jesus era o Cristo, filho de Davi. Eles não querem que você fale de Jesus. Púlpito de igreja é para professor, é para teólogo, mas Jesus abre a boca das crianças. Até as crianças sabem que Jesus é salvador do mundo. Mas hoje tem que fazer teologia, seminário, tem que ser formado. Por isso que eu fui por causa disso, para tapar a boca de muito. E se admitir que Jesus era o Cristo, filho de Davi, trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Bezebu, príncipe dos demônios, Mateus 12, 22 e 24, ele vai dizer até que você é Satanás. Mas a tua chamada, quem sabe, é você. Você é quem dá valor ao seu ministério. Jesus te chamou para você pregar a palavra de Deus. Se perturbe presidente, se perturbe o governador, se perturbe deputado, se perturbe quem se perturbar, mas a palavra de Deus é pura e é genuína. Só vai para o céu quem aceitar Jesus. Só recebe as bênçãos quem dizer que Jesus é o Senhor de toda a terra. Eu sou pastor, pela misericórdia de Deus. Jesus me fez. Mas eu não piso no abanhado da minha calça. Eu sei o que foi o Senhor que me levantou-me. Me colocou neste lugar. Você tem reconhecido?
Vai quebrar a cara com Jesus. Quando o apóstolo Paulo estava em Tessalônica por 3 sábados consecutivos, foi à sinagoga disputar com os judeus sobre as escrituras, Atos 17, 2. Mas pelo fato de um apóstolo expor que era o Cristo, demonstrando nas escrituras que convia que Cristo padecesse e ressuscitasse, os judeus rebeldes inflamaram a multidão contra o apóstolo. Atos 17, versículo 3 a 5. Fermentando, cuidado no fermento dos fariseus. Você fica inchado, você fica com desconcorda, aonde há maldade, o Espírito de Deus não posa. Se Bartimeu houvesse gritado conforme o que havia ouvido do povo, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim, ninguém o havia repreendido. Mas por ter admitido e ao mesmo tempo anunciado de ser o filho de Davi, foi repreendido para que se calasse. Talvez que você aí esteja dizendo assim, ele prega se desabafando. Não, senhor. Não, senhor, não tem nada a ver com a tua vida. E nem com a vida de A e nem com a vida de B. O meu negócio é com Jesus. Foi ele quem me chamou para a sua obra. Foi ele quem me capacitou. Foi Jesus que me deu o talento. Foi Jesus que me deu o conhecimento. Foi Jesus que me deu força. Foi Jesus que me deu sabedoria. Tudo foi de Jesus. E é para Jesus a glória. Bartimeu sabia muito bem que estava gritando à beira do caminho o que encontraria possivelmente. Bartimeu não sabia muito bem quem era Jesus. Chamava-o insistentemente filho de Davi. Este era um título messiânico, mas o seu significado invocava a ideia de um Messias conquistador, um rei da linha de Davi que levaria a Israel a recuperação de sua grandeza, como o povo está. A concepção do rol de Jesus era muito inadequada, mas Bartimeu tinha fé, e a fé que tinha cobriu qualquer engano teológico, no que pode ter incorrido, não nós é exigido que entendamos a perfeição de quem é Jesus. Em último análise, ninguém jamais pode obter tal coisa que nos pede e que tenhamos a fé. Um escritor de imensa sabedoria há dito: devemos esperar que o povo pense, mas não quer que se faça teólogo, este de fazer-se cristão antes de se fazer cristão. Você sabe o que é um cristão? É família de Cristo. Um cristão não tem diferença, não faz acepção de pessoa. Um cristão, ele não faz inimizade. Agora, o religioso, ele faz. Cada passo a caminho de Jerusalém, o filho de Davi estava a conquista, a vitória sobre a morte. O mundo e o inferno para a humanidade. Apocalipse 1, 17 a 18. Jesus não exige um grito instintivo da alma. Antes é necessário confessá-lo, conforme diz o apóstolo Paulo, a qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasce da descendência de Davi, segundo a carne, declarando-se filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romano 1, 2 a 4. Bartimeu não equivocou-se quanto a Cristo, pois dele disse um anjo: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1 e 32. Você só se assenta diante de Jesus
se você tiver pelo Espírito. Não é se você for pastor, não é se você for teólogo, não é se você for doutor. Jesus não tem medo disso. Lá só entra os fiéis, crente lavado e comprado no sangue de Jesus. Tal confissão era tão reprimida pelos judeus religiosos que se alguém admitisse ser Jesus Cristo, expulsava a pessoa da sinagoga. Era divulgado ao povo a proibição de declarar que Jesus de Nazaré era o Cristo. Seu pai disseram isto porque temia aos judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. João capítulo 9, versículo 22. Se você der glória, se você der aleluia, já é escândalo. Se você fala em Jesus, é escândalo. Se você fala de pecado, é escândalo. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui não tem certo. O certo é Jesus, a palavra de Deus. Todos é pecador e precisa de Jesus. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus, eu tenho sido repreendido por muitos, porque eu prego a palavra de Deus genuína. Porque para isso eu tive catela. Será que 36 anos eu não entendo o que é o ar? Eu não me ajunto com vagabundo, distorcedor da palavra de Deus. Eu não me ajunto com adúltero, com falsificador. Eu não me ajunto com pessoas gananciosas, atrás de dinheiro. Eu não me ajunto. Era por isso que Jesus era expulso, rejeitado. Era por isso que Jesus ele não era abraçado pela sociedade. A sociedade é corrupta. Riqueza daqui tem um dedo de corrupção. Jesus foi quem disse. Toda riqueza daqui é infiel. É infiel. Tem mentira com ela. Mas você procure aceitar Jesus. Eu sei o que Deus enriquece o homem. Deixa Deus trabalhar em tua vida. Deixa Deus saculejar o vaso. Deixa Deus operar. Deixa Deus quebrar-te. Mas não busca a riqueza, busca a paz, a espiritualidade. Busca a certeza da tua salvação. Em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Meu amado e dileto ouvinte da palavra de Deus, quantas crianças estão perdidas, inchadas por causa do fermento do fariseu. Pessoas que se dividem. Pessoas que brigam com os ministérios. Cria aquelas barreiras. Pastor que diz, você não prega aqui, porque a igreja é minha. A igreja é de Jesus. Foi Jesus que comprou ela com o seu sangue. A igreja não é empresa, não é de dono. O povo é quem é leso, não tem conhecimento. O conhecimento é nós que damos, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregais o meu evangelho a toda criatura. E ensinais, aguardando tudo o que eu vos tenho mandado, e batizais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o mandado de Jesus. Você também tem a autoridade de batizar qualquer um que ele pedir. Não vá dar ouvido ao fermento do fariseu, mas procura se chegar àquele que te chamou. Quem te chamou e quem te esclareceu foi o Espírito Santo. Ele tocou na tua alma. Ele teve misericórdia de ti. Ele quer você para a salvação. Ele quer você para morar no céu.
E você que ainda não aceitou Jesus, procura aceitar Jesus para a tua felicidade. Antes que seja tarde. Que depois da morte não tem mais arrependimento. Enquanto tiver com vida, depois da morte, segue-se ao juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Tem que confessar enquanto está com vida. Porque depois da morte vai para o beleléu. Eu não quero falar a palavra, mas o caso é sério. Se fosse assim, se fosse para todo mundo morrer e botar em bom lugar, não precisava Jesus ter vindo para morrer. Só há dois caminhos, salvação e condenação. Ou você sobe para o céu ou desce para o inferno. Você é quem escolhe para onde você quer ir. Não tem grande e nem tem pequeno. Não tem homem de posição e nem tem homem pobre. A salvação é com Jesus. É com Jesus. Tudo aqui é passageiro. Dinheiro não leva ao céu, posição não leva ao céu, mas Jesus, ele disse, o galardão está comigo na minha mão para dar a cada um segundo as suas obras. E que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.